Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com vocês para resolver essa integral e ela tem uma função não muito usual do nosso dia a dia. E essa função é a função degrau, é essa daqui que está no expoente desse menos um. E o que significa a função degrau? A função degrau ela vai significar o seguinte: se eu colocar aqui, por exemplo, um número quebrado, 1.3742, pode ter, enfim, o valor quebrado que for, que você escolher. O que vai acontecer é que essa função ela só vai pegar a parte inteira. Então, o que significa que o degrau desse 1.3742 ele vai ser basicamente 1. Ele só vai pegar a parte inteira do número que você colocar lá. E uma coisa legal é que essa função, né, ela tem uma propriedade interessante, porque para cada intervalo, por exemplo, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e assim por diante, em cada um desses intervalinhos, né, entre esses números inteiros, ela vai ser uma função que é contínua e a gente consegue quebrar a integral, né, em vários pedacinhos, por assim dizer. No caso dessa função. Então, o que acontece é que a gente pode trocar essa variável aqui, né, que ela, digamos que não é nem um pouco fácil. A gente tem 1 sobre x dentro de um expoente, ainda dentro de uma função degrau. Então, a mudança de variáveis, né, para a gente resolver essa integral natural vai ser falar que 1 sobre x vai ser basicamente u. Então, quando a gente faz acha diferencial, né, então aqui a gente acha que du vai ser igual a menos 1 sobre x ao quadrado dx. E aqui já é claro, né, achar que a gente vai ter que menos u a menos 2 du vai ser igual a dx. Então aqui a gente consegue já escrever essa integral de uma maneira um pouco diferente. Então vamos lá, a gente vai ter, já vou escrever os intervalos de integração, mas aqui a gente vai ter menos 1 elevado a degrau de u vezes menos u ao quadrado, u elevado a menos 2, vezes du. Beleza? E aqui no caso, nos intervalos de integração, né? Aqui lembrando que a gente pode tratar como sendo zero mais, que é uma integral imprópria, né? Porque aqui no caso o expoente está indo para infinito. Então aqui a gente vai ter, né, que quando a gente tiver o intervalo aqui x igual a 1, a gente vai ter também que u vai ser igual a 1. E até aí, beleza. E aqui quando a gente tiver que o x está indo para zero mais, ou seja, zero por valores positivos, o que vai acontecer é que o u vai estar indo para infinito, positivo, mais infinito. E o que a gente pode fazer, né, como a gente tem esse sinal de menos aqui, a gente pode inverter o sinal da integral, basicamente. Que a gente vai ter o seguinte, integral de 1 a infinito de menos 1 elevado a degrau de u, que degrau de u, vezes u elevado a menos 2, du. Beleza? E uma coisa interessante, né, é que como aqui no caso esse degrau ele vai ser um valor constante para cada intervalinho, compensa a gente quebrar essa integral em vários intervalinhos. Não é mesmo? Por exemplo, intervalo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e assim por diante. E é o que eu vou escrever aqui para vocês. E é basicamente o seguinte. Então, o que a gente vai ter na prática vai ser um somatório aqui de n igual a 1 até infinito, porque a gente está tomando aqui um intervalo de integração que vai até infinito, então a gente precisa ter essa soma infinita também. E aqui no caso eu vou quebrar em cada intervalinho, né? Então aqui eu já vou ter menos 1 elevado a... Calma aí, eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Então aqui eu vou escrever a integral basicamente para vocês. Aqui eu vou ter a integral, aqui no caso, de n a n mais 1. Eu quebrei no intervalinho e eu teria aqui menos 1 elevado ao quê? Elevado ao degrau de u. E aqui vou ter também u elevado a menos 2 du. Até aí, beleza. Só que aqui, como a gente pode ver, esse degrau aqui ele vai ser um valor constante. E esse degrau ele vai ser igual a n. Porque a gente está no intervalo entre n e n mais 1. E esses n e n mais 1 são valores inteiros. Então, no caso, o que acontece é que o recheio dele, a parte inteira dele só pode ser n. Beleza? Então, agora que é só simplificar essa expressão aqui, que não é difícil. Então, aqui a gente vai ter simplesmente que
a gente vai ter somatório de n igual a 1 a infinito. E aqui, no caso, a gente vai ter menos 1 elevado a n. E aqui essa integral aqui de n a n mais 1. Do que? De u a menos 2, aqui du. Essa integral aqui ela é bem tranquila de resolver. E eu vou aqui resolver facinho. Vai ser, aqui no caso, repetindo, né? Somatório menos 1 elevado a n. E para resolver essa integral é fácil. Na verdade, é bem simples. O que a gente tem que fazer é lembrar, né, que, no caso, a primitiva dessa função vai ser menos u elevado a menos 1. Basicamente isso. Então, o que a gente vai ter aqui no final, já contando com os sinais e tudo, vai ser 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Vai ser basicamente isso. Beleza? E agora é só a gente trabalhar um pouquinho com essa expressão aqui. E não é muito difícil. A gente vai ter aqui que vai ser um somatório. Eu vou quebrar em 2 somatórios, né? Vou escrever em 2 somatórios. Eu prefiro fazer assim. Então, aqui, menos 1 infinito. Então, aqui, esse primeiro termo ele vai ser o quê? Menos 1 elevado a n dividido por n. E aqui o outro, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui... o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse menos aqui no expoente, aqui n, para esse segundo somatório. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte. N igual a 1. Então, aqui o menos vai embora, né? Porque eu quero colocar esse menos no menos 1 elevado a n. Então, aqui eu vou ter menos 1 elevado a n. N mais 1 dividido por n mais 1. Não é mesmo? Bom, agora o que a gente pode fazer com esse segundo somatório aqui é escrever ele de maneira, os termos de maneira igual a esse primeiro somatório, que é possível. No caso, basta eu falar que o somatório de n igual a 1 é infinito para alguma coisa de variável n mais 1 é equivalente a eu dizer que é o somatório de 2 a infinito de uma coisa que é chamada de uma função de n. Então, eu posso escrever da seguinte maneira, aqui eu vou mudar aqui o somatório e vocês vão ver que é equivalente. n mais 1 é infinito, igual a menos 1 elevado a n, n, mais somatório agora de n igual a 2 a infinito, de menos 1 elevado a n, elevado a n. Aqui, no caso, eu só troquei o ponto de início e eu estou somando os mesmos termos, basicamente. Então, né, o que eu posso fazer é observar. Eu posso falar que qual que é o primeiro termo desse somatório aqui? Quando eu colocar n igual a 1, eu vou ter o valor menos 1. Para n igual a 1, eu vou ter valor menos 1. E é justamente o termo que eu estou perdendo aqui. Então, por que eu não somo? Eu falo que aqui, no caso, esse somatório segundo aqui, ele vai ser o primeiro somatório mais 1, não é isso? Então, aqui no caso que eu vou ter é basicamente o seguinte, eu vou ter 2 vezes esse primeiro somatório, aqui, né, n igual a 1 a infinito, aqui menos 1 elevado a n, dividido por n, mais 1. Beleza, até aí esse é o resultado da integral que a gente tem. Só que essa soma aqui ela tem um valor bem legal, por assim dizer. Ela tem um valor que a gente pode escrever em termos de uma função elementar. E é o seguinte, uma coisa que a gente pode observar é que a série de Taylor de ln de 1 mais x, ela vai ser basicamente o somatório de n igual a 1 a infinito, de quê? De menos 1 elevado a n sobre n vezes x a n. E no caso aqui, essa igualdade aqui é satisfeita para quando o x está no intervalo fechado de 0 a 1. E o que é interessante é que se a gente colocar aqui, no caso, x igual a 1, a gente tem aqui o mesmo somatório. Então, esse somatório aqui, por consequência, ele vai ser o logaritmo natural de 2. E aqui, basicamente, o que a gente chega, né, no final, que é aquela integral estranha, ela vai ser 2 ln de 2 mais 1. Que é basicamente o final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente resolveu aquela integral e eu vejo vocês na próxima. Até mais e falou!